Resumo da aula de desenho geométrico 7º ano. Bom, hoje nós vamos entrar na apostila do Sistema Farias Brito, unidade 3, página 203, ok? Bom, primeiro bimestre, vamos lá. Então, a unidade 3, a aula de hoje é da página 203 até a 207, ok? Então, vamos lá. Unidade 3. Bom, o que nós vamos estudar? Ângulos. Ângulos e suas medidas. Beleza? Então, vamos lá. Página 204 agora. O ângulo é a união, em um plano de duas semirretas de mesma origem. Beleza, ótimo. Isso aí a professora falou ano passado para vocês. Porém, o que é a semirreta? Bom, semirreta, tá? É um desenho que ela tem o ponto de origem, ou seja, o ponto de início, e é infinita do outro lado. Então, um lado ela tem um ponto de origem, ela inicia, ela tem um ponto de início, e do outro ela é infinito. Então, ela não tem tamanho. Então, eu não posso falar desenho uma semirreta de tantos centímetros, certo? Bom, depois, duas semirretas de mesma origem com uma das regiões determinadas por elas, As semirretas são os lados dos ângulos. Então, vamos lá. Vou desenhar uma semirreta. Vou desenhar outra aqui, saindo da origem. Observem que aqui eu tenho um ponto de origem. Esse ponto de origem eu chamo de vértice, tá? Vértice. Por quê? Eu tenho no ponto de origem uma união de duas semirretas, tá? Essa semirreta tem um ponto, aqui tem outro ponto. Então, se tem ponto, a gente tem que pôr nome. Logo, tá? Eu vou dizer que OB é uma semirreta, OA é outra semirreta. Como um ângulo é a união de duas semirretas, então eu vou dizer que OA e OB são, tá, lados de um ângulo, tá certo? Então, eu vou dizer que OA e OB são lados de um ângulo. E o vértice é o O, ok? Bom, então vamos lá. No livro de vocês tem aí, grifem, por favor. Primeiro, o ponto que está no meio, no meio é o ponto de origem. O ponto que está no meio é o ponto de origem. O ponto que está no meio, ele é acentuado. O ponto que está no meio, ele é acentuado. Tá certo? Tá? Acentuado. Então, o ponto que está no meio, ele é o ponto de origem. Tá? O ponto que está no meio, ele é o ponto de origem. E é acentuado. Beleza? Então, eu tenho aqui lado AO e BO. Vértice O. Lado VC e VD. E vértice. Tá certo? Então, tá aí. Grifem, por favor, isso que a professora falou, tá? Depois, ângulos. Vamos lá. Ângulo raso. Ângulo raso quer dizer que o ângulo tem meia volta e 180 graus. Tá? Escreva aí, 180 graus. Ângulo nulo. Ângulo nulo quer dizer o seguinte, que não tem nenhum ângulo, nenhum ângulo. Beleza? Então, ele não é nem 180, ele não é nem 360, ele não é nada, tá? Certo? E, observe que não tem nenhum desenho aqui, nenhum desenho. Ângulo de uma volta inteira. Ângulo de uma volta inteira, é uma volta inteira. 360 graus. Beleza? 360
360 graus. Então, eu tenho 180 graus, um ângulo nulo e 360 graus. Ângulo raso, ângulo nulo, que não tem nenhum ângulo desenhado, e uma volta inteira, que é 360 graus. Tá certo? Grifem, por favor. Depois, medidas de ângulo. Bom, o ângulo, ele é em grau, tá? Grifem isso, em grau. Então, nós temos o transferidor, tá? Que eu tenho aqui a linha de fé, tá? Linha de fé, beleza? Eu tenho o ponto central, que é na direção do ângulo de 90 graus. A linha de fé está na direção do ângulo de 180, ó, dos dois lados. E, tá? O limbo, que é onde está os graus, tá? Então, como que eu faço? Eu vou colocar o meu transferidor na semirreta, tá? E vou ver aonde a outra semirreta parou. Ela parou no 45 graus. Mas como é que eu sei que é 45 graus? Ó, 10, 20, 30, 45. Beleza? Ó, olha outro. Coloquei em cima da semirreta, onde parou essa outra semirreta. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, é 70 graus. Pro, dá para ver os 70 aqui, beleza. Mas você pode colocar 110. Se você colocar 110, vai estar errado. Então, é melhor você contar 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70. Ok? Bom, e no de 360, Pro? Bom, 360 eu também tenho a linha de fé, tá? Que está nos 180 graus. O ponto central, que está na direção do ângulo de 90 graus. E o limbo, que é tudo em volta da régua. Então, ou seja, 360 graus. Então, eu vou colocar a régua na semirreta e vou ver aonde para a outra semirreta. Então, ó, Pro, parou no 60. Não, Pro, parou no 120. Então, qual dos dois está certo? Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, parou no 120. Bom? Ok? Então, cuidado com isso. Ângulos. Tipos de ângulos. Vamos lá. Reto. Reto é igual a 90 graus. E tem esse quadradinho. Tá? É igual a 90 graus e tem esse quadradinho. Depois, agudo. Menor do que 90 graus. Ah, ele é menor do que 90. Depois, obtuso. Ele é menor que 180. Tá? Menor que 180. Beleza? E, por último, ângulos congruentes. Bom, ângulos congruentes são ângulos iguais, né? Ó, iguais. Beleza? Falar, eu posso falar ângulos iguais, mas escrever, eu escrevo assim, congruente. Então, falar, eu falo iguais, mas escrever, eu escrevo assim. O ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Ok? Bom. Depois, tá? Tarefa, página 206, 207. Do 1 ao 9. 206, 207. Do 1 ao 9. Fazer na própria apostila. Tá bom? Na própria apostila. Certo? Tchau, tchau, turma. Fica com Deus e até a próxima aula.